Todas as operações da Polícia Civil são extremamente importantes. Volto a repetir. A partir de agora, o Arthur Garcia, o nosso monstrão, repórter investigativo, aí tá ele. O Arthur já tá no vídeo. Arthur, bom dia, bem-vindo. Contra tudo para nossa audiência dessa operação da Polícia Civil logo cedo em Cuiabá. Muito bom dia, Pop. Bom dia a todos. Sim, a Operação Terminus, deflagrada pela equipe da Polícia Civil, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, no comando aqui o Dr. Maurício Maciel, conseguiu deflagrar essa operação, que são criminosos que têm o hábito, né, Pop, infelizmente, de cometer o roubo de caminhonetes, principalmente na região de Cuiabá, região de Várzea Grande, e posteriormente acaba encaminhando esse patrimônio para a Bolívia, que infelizmente lá eles conseguem ter sucesso na transferência e depois possivelmente por troca por droga, né? E essa operação hoje, doutor, ela se deu, principalmente teve ali 5 mandados de prisão preventiva e também de buscas e apreensões, né? Bom dia, como se deu? Bom dia, Arthur. Bom dia, Pop. Bom dia. Foram expedidos 5 mandados de prisão preventiva. E também 7 mandados de busca e apreensão domiciliar. Essa deflagração ela se deu em decorrência de investigações de crimes de roubo de caminhonetes, né? Alguns registros 2020, 2021, e esse grupo, ele realmente, a partir da investigação desses roubos, a gente observou uma divisão de tarefas e toda uma organização para a prática desses crimes, né? Envolvendo desde locação de imóveis com documentos falsos, que muitas vezes eles mesmos produziam, né? Esses imóveis locados, eles serviam, como acaba sendo uma prática usual, não só para roubos, mas também furtos. Após os fatos, eles acabam deixando esses veículos esfriarem, né, digamos assim, no local, praticam ali a adulteração de sinal identificador, seja pela forma mais grosseira, que é a troca da placa de identificação, por vezes até com remarcação de chassi de caracteres, para que eles possam transportar esses veículos para o destino, né? Então, esse grupo já estava sendo investigado, já houve outras fases de deflagração, tanto pelo envolvimento com roubo de caminhonetes, também pela adulteração de sinais identificadores, falsidade documental, que foi comprovado também, com apreensão de cédulas, de CRLV, documento de veículo em branco. Nessa data, novos documentos falsificados também foram apreendidos, e pelo próprio crime de organização criminosa, né? Uma vez que a gente observa ali a divisão de tarefas, toda essa questão hierárquica, e até mesmo acerca de alguns dos investigados, um indiciado contato aí com a Bolívia, e outro ali uma conexão próxima com o crime organizado até no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente denominou até Operação Terminus no sentido de que a gente está não só concluindo essas investigações, mas pondo fim também na atividade desse grupo que há um bom tempo, seja migrando de uma atividade para outra, também praticando estelionatos, mas que há um bom tempo vem se dedicando e auferindo lucro com essas práticas criminosas. Além dos alvos também, o senhor identificou que tinha ramificação com criminosos na cidade do Rio de Janeiro. E também alvos aqui em Cuiabá que estavam cumprindo pena dentro da penitenciária central? Um dos alvos, né, estava em liberdade um tempo atrás e acabou ingressando no sistema prisional. E justamente isso chama atenção para o objetivo da DFVA de não apurar tão somente de forma isolada um furto, um roubo, porque a gente entende que isso aí sempre está inserido no escopo de grupos organizados. Nenhum ladrão pensa, hoje eu vou roubar uma caminhonete. Se ele vai roubar, ele tem que ter para quem entregar, o cara que vai receber tem que ter o local, a estrutura para fazer a adulteração, para quem ele vai destinar. Então, acaba sendo uma estrutura piramidal, né? Sim. A base são esses executores e vai subindo. Nessa operação de hoje, a gente atingiu uma camada intermediária e a gente entende que traz até uma grande efetividade, porque quando a gente alcança uma camada mais intermediária, a gente desarticula a base, né? Mas sem há esse indiciamento de conexão com crime organizado no Rio de Janeiro, não em relação a esses roubos, mas a gente observa por diversos indicativos, inclusive um dos alvos que não foi preso, a gente tem essas informações que ele estaria se ocultando dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Tá certo. Pop, eu até na coletiva que o Dr. Maurício Maciel fez agora há pouco, junto também com o Dr. Gustavo Garcia, eu até questionei eles uma situação que também a gente sabe que é muito importante para a sociedade.
por que não divulgar as imagens dessas pessoas, dos presos, né, dessas pessoas envolvidas nesses crimes, né? E o doutor explicou que isso barra numa questão da corregedoria, uma determinação, e a gente gostaria muito que isso pudesse ser revista justamente para auxiliar outras vítimas desses criminosos, para que eles pudessem ali comparecer até a DERF-VA para dizer, olha, eu fui vítima dessa pessoa, para auxiliar no trabalho que eles realizam de excelência de investigação. Então, como o próprio doutor falou, desde 2020, ou seja, 3 anos de investigação, eles têm com certeza embasamento dos crimes que eles cometeram. Então, a gente gostaria muito de poder aqui divulgar a imagem, o nome desses criminosos para auxiliar outras vítimas. Pop, o doutor Maurício Maciel, ele te ouve, se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, ele está à disposição. Eu quero sim. Primeiro, dar parabéns, como sempre, porque você pontuou. Mesmo aquele proprietário que teve a caminhonete furtada, roubada em 2020, ele pode ter a falsa impressão de que perdeu e nada foi feito. E agora você tem uma autoridade como o doutor pontuando que desde 2020 já está aberta uma investigação que chega, inclusive, em algumas casas. Eu queria só perguntar, Arthur, qual que é a dificuldade do doutor delegado e de todos que fazem uma operação como essa, quando muitas das ordens saem de dentro do presídio, quando você tem que fazer novamente o trabalho que já foi feito? A polícia vai, prende e espera-se que aquele preso não tenha mais contato com a turma, com a facção aqui fora. E muitas das ordens, ao que consta, saem de dentro do presídio. Eu queria saber qual é o nível que atrapalha o trabalho da polícia com esses presos tendo acesso à internet, a telefone e até telemarketing dentro dos presídios. Então, Pop, a gente realmente observa que tem muitas ações criminosas, até mesmo escritórios, às vezes, que são montados dentro de estabelecimentos penitenciários, né? Um local que não deveria, de forma alguma, possibilitar que os caras continuassem praticando crimes, né? Tem investigações nossas que a gente acaba chegando nessa linha, né? E, por vezes, nós deflagramos ações para cumprimento de mandado de busca dentro do estabelecimento penitenciário, com apoio também da Polícia Penal, e dessas operações quase que é pescar e puxar e vai vir, né? Porque os caras sempre têm celular, sempre tem droga. É uma questão macro de segurança pública, né? Acho que é uma questão em nível nacional. Mas não é admissível, né? Não é admissível que dentro de um estabelecimento onde o sujeito deveria estar cumprindo pena, deveria não estar afetando a sociedade, por vezes o cara está lá agilizando um roubo, prospectando o cara que vai executar tal coisa, dando golpes. Mas, assim, o que eu posso afirmar é que aqui na DERF-VA a gente procura sempre alcançar essas pessoas. Até porque, normalmente, os caras que estão dentro, eles são os caras que articulam. Então, eles até têm aí uma posição ali de relevância, sabe, nesses grupos. Então, mas é difícil. Mas a gente busca alcançá-los também, Pop. É isso. Gostaríamos que tivesse, né, uma eficiência, né, Pop, nos presídios, de bloqueio nesses telefones, para que eles não pudessem ter contato com o mundo aqui fora, né, Pop? Arthur, parabéns, Sterne, também parabéns ao doutor delegado por mais uma operação extremamente importante. Eu volto contigo.